É tão interessante, queridos, que sendo Ele Deus, Ele fala umas coisas que é esquisita, que é estranha, sabe? Ele fala o seguinte, que vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro, vocês me hospedaram, estava nu, vocês me vestiram. Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos, foi a mim que você fez. Ele declara aqui, queridos, com todas as letras, que quando eu olho para você, é Jesus que eu vejo. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo. A palavra de Deus diz que eu vou dar conta de cada palavra que saiu da minha boca. Então, se não for para abençoar, eu devo engolir e não falar. Devo engolir, sabe, e não falar. Porque ainda que seja a pessoa mais simples da igreja, eu não posso ter uma outra visão senão de Jesus quando olho para ela. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós somos o corpo, queridos. A igreja, ela não é uma organização, é um organismo. É um corpo vivo. É um corpo que pulsa sangue. Aleluia. Se a cabeça é batizada, o corpo é batizado. Se o corpo é batizado, os membros também o são. Alô? Não tem como separar a cabeça do corpo. Não tem como. Até aqueles bichinhos que eles se regeneram, como aqueles lagartos, né? Essa semana eu vi um. Então tem muito aquelas tejo, iguana, lá onde estou morando, passeando o tempo todo assim, ó, pastor Erinaldo, bacana. E eu vi um deles que estava quase sem rabo, e tinha uma pontinha assim só, estava começando a nascer de novo. Interessante, regenera, né? E volta a ser de novo. Mas se alguém arrancar a cabeça, não regenera. Se alguém arrancar a cabeça, morre. E quando pensamos no corpo, queridos, a igreja do Senhor Jesus, não dá para tirar a cabeça. Aliás, não dá para tirar nada, porque todos nós temos uma função no corpo. Aleluia. No lagarto pode tirar o rabo, pode cortar, vai nascer outro. Mas no corpo do Senhor não tem cauda não. Tem cabeça e corpo. Alô? Então, queridos, a primeira igreja fez a sua parte como deveria fazer. Houve uma confissão, houve um arrependimento, e passaram pelas águas, obedeceram a ordem de Cristo, foram para o cenáculo, esperar, orando. Queridos, o cenáculo, ele precisa continuar sendo visitado. Muitas pessoas já deixaram o cenáculo de lado, praticamente, sabe, precisamos trazer de volta o cenáculo. Precisamos voltar a estar no cenáculo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a estar apaixonado pelas coisas do reino. Sabe? Não é apenas uma liturgia que nos move, queridos. Não. Não é apenas um ato religioso estarmos aqui. Não é isso não. É algo muito mais profundo que nos traz a esse lugar. Aleluia. Santo Deus. Em quarto lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo.
E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Alguns foram cheios, não, todos foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios. À medida que eles estavam sendo cheios, à medida que aquele vento impetuoso está ali entre eles, à medida em que eles percebem línguas como que de fogo vindo sobre cada um deles, eles são cheios, são tomados e começam a falar em língua estranha, aleluia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o texto diz que o Espírito Santo encheu todos, havia 120 pessoas no local. Diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Alcançou todos que estavam na casa por completo. Espírito, alma, corpo são tomados. Aqui não tem essa história de Deus que é o coração. Ele quer o coração e o resto. Não é só coração não, é corpo, alma e espírito. Alô? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio? Sabe, deixa que o teu corpo seja envolvido com as coisas do alto. E assim, queridos, o nosso corpo não vai ser utilizado como instrumento do diabo, não. O nosso corpo vai fazer parte do pacote abençoado de Deus, espírito, alma e corpo, aleluia. Vamos observar o seguinte, que antes do Espírito Santo encher aquele povo, eles estavam reunidos ali há 10 dias, tem um preço, queridos, tem um preço que a gente muitas vezes não quer pagar, sabe, somos impacientes, às vezes nós fazemos muitas coisas para nós mesmos, e mesmo assim até para nós a gente custa fazer, às vezes é difícil pagar um preço para nós, mas quando é para se envolver com as coisas do reino, às vezes deixamos totalmente de lado. Eles passaram 10 dias, detalhe, eles não sabiam quantos dias iam passar, talvez pudesse passar 30, 40, ninguém sabe. Eles estavam preparados para estar ali até a promessa chegar, estavam preparados para estarem no cenáculo até a promessa chegar. Há uma promessa sobre você, nós começamos dizendo isso, há uma promessa, mas não saia do cenáculo, até que a promessa lhe atinja, aleluia. Eles estavam unidos em oração, se alimentando da palavra, e só faltava o derramar do Espírito, era só o que faltava. Em Efésios 1:13 diz: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é uma promessa. Portanto, queridos, não aceite que você seja apenas um crente, sem que ainda tenha sido tomado pelo Espírito Santo. Eu sou crente. Apolo era um homem abençoado, poderoso em palavras e obras, mas diz o texto que ele conhecia só o batismo de João, só o batismo nas águas, o batismo para arrependimento. Deus quer nos pegar nessa noite. Aquele que ainda não foi tomado plenamente nele, não se afaste do cenáculo, deixa ele se manifestar com o vento, com línguas de fogo, como que de fogo, aleluia, aleluia.